Seth, quais são as semelhanças e as diferenças entre São Paulo e Nova York? É difícil morar em Nova York, sabe? As pessoas dizem que o sonho é de morar em Nova York. Eles visitam Nova York, que sonho seria viver aqui. No que o Brasil é melhor que os Estados Unidos? E no que os Estados Unidos é melhor que o Brasil? Eu sempre digo que eu prefiro estar num bar com 5 brasileiros desconhecidos do que 5 amigos americanos. A história nos deu duas situações totalmente diferentes e o Brasil precisa melhorar em muitas coisas, mas ficar desesperados que o Brasil não é Estados Unidos não funciona. Como é que você fez a primeira paquera aqui no Brasil? Estamos de volta com a entrevista com o Seth Kugel, do Amigo Gringo. Seja bem-vindo à terceira e última parte da nossa conversa. Seth, por que todo mundo tem que conhecer Nova York pelo menos uma vez na vida? Você não precisa conhecer Nova York, mas é uma cidade tão internacional onde você se sente mesmo no centro do mundo. Você está lá, você pensa que você está num filme, porque tudo que você está vendo, você já viu em filme, e é uma energia internacional impressionante. Tem outras cidades que têm mais ou menos essa energia. Londres tem, Hong Kong mais ou menos tem. E é uma cidade, não sei se é bonita fisicamente, mas a arquitetura é legal, a gente conserva muita história. Você pode ir para a Disney, vá para a Disney. Você quer ir para a Disney, quer ir para esse mundo artificial, porque seus filhos querem muito ir. Tudo bem. Agora, se você não tem filhos e você vai para a Disney, você realmente é um puta babaca, né? Disney é um lugar, não é real, é um mundo inventado. Mas tem tantos brasileiros que falam Disney não vão para Nova York. Nova York é um Disney real. Seth, quais são as semelhanças e as diferenças entre São Paulo e Nova York? Vibe de grande cidade, restaurantes ótimos, bares sempre ou algo para fazer o tempo todo. Você não consegue nem fazer 1% das atividades culturais. Isso são semelhanças. Semelhanças. Diferenças, acho que a maior diferença é a diversidade de Nova York. Vocês dizem que o Brasil é um país diverso, que tem pessoas de todos os países, mas realmente, como eu disse, essas são pessoas que chegaram 100 anos atrás. Não tem tantos imigrantes agora quanto em São Paulo ou no Rio, sei lá, nos anos 30. É verdade. Nova York é o mundo inteiro, é um lugar só, falando todos os idiomas, trazendo as riquezas culturais do mundo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro é uma diferença muito grande. Quando você mora em Nova York, eu não preciso nem viajar. Pessoas chegam lá. Se eu conheço alguém em alguma parte do mundo, obviamente se a pessoa não tem dinheiro para viajar, não vai aparecer. Mas todo mundo passa por Nova York em algum momento, se é uma pessoa que viaja muito. Agora, também tem um problema, não sei se é assim em São Paulo. Nova York é uma cidade transitória. As pessoas chegam, ficam um tempo e vão embora. Eu acho que São Paulo tem algo disso. Mas não tanto quanto Nova York. Ou seja, eu moro em Nova York agora há 25 anos. Morei um pouco no Brasil durante esse tempo, mas mais ou menos no total 25 anos. E você sempre está procurando novos amigos, porque as pessoas chegam e vão embora. É difícil morar em Nova York, sabe? As pessoas dizem que o sonho é de morar em Nova York. Eles visitam Nova York, que sonho seria viver aqui. Mas não é tão... E por que esse sonho dura pouco? Primeiro, é muito caro. Então, você vai... Agora, se você chega em Nova York e tem muito, muito dinheiro, é diferente. Mas se você não tem muito dinheiro, a vida é difícil. Você vai compartilhar um apartamento, talvez com várias pessoas. Você não vai morar no bairro que você acha que sonhou com esse bairro. Você possivelmente nem vai conseguir morar na cidade. Você mora em New Jersey, mora em Yonkers, mora em Connecticut, sei lá. E então não é. E depois você precisa ganhar dinheiro, trabalhar muito. São Paulo é meio assim também. Mas se você não vem de São Paulo, você não está acostumado a trabalhar tanto. No que o Brasil é melhor que os Estados Unidos? E no que os Estados Unidos é melhor que o Brasil?
as nossas eleições são uma bagunça. O sistema de votar, eu estava contando para alguém ontem, como a gente vota é diferente em 50 estados, tem muita corrupção no voto. Vocês às vezes dizem que tem corrupção aqui no voto, mas eu não acredito. Todo mundo tem a mesma máquina. Você confia na urna eletrônica? Muito mais do que eu confio no sistema americano. Você nunca se sabe, mas pelo menos você tem um sistema só para... Vocês iam se rir muito do nosso sistema. Cada lugar é diferente. Também tem muita repressão de voto. O sistema eleitoral de votar no presidente é absurdo da gente. Trump ganhou menos de 50% dos votos, ganhou. George Bush também, menos de 50% dos votos, ganhou pelo nosso sistema. Então, isso seria melhor aqui, mesmo se as pessoas não querem acreditar. A comida é mais saudável aqui. A pimenta é gostosa. Não, por exemplo, o self-service daqui, a forma que as pessoas almoçam aqui é muito melhor. Normalmente eles tomam um tempo para almoçar, a gente está às vezes almoçando na mesa do trabalho. Mas aqui é salada. Muitos lugares, até restaurantes que à noite não são assim, viram tipo um buffet de comidas que você escolhe, você faz seu próprio prato aqui. E isso é muito bom. Se vocês têm mais feriados. Volta pro Brasil! Vocês sabem aproveitar, vocês são mais. É mais divertido. A gente rebola mais? Eu sempre digo que eu prefiro estar num bar com 5 brasileiros desconhecidos do que 5 amigos americanos, né? É mesmo? Porque vocês em geral são mais divertidos. Gorjeta não existe aqui. É muito chato o sistema de gorjeta nos Estados Unidos. Você sempre tem que pensar, eu dou 15% ou 20%, mas estou no restaurante. No táxi, quanto que eu dou? Um cara que, sei lá... que leva a minha mala para o quarto, é um pânico total o tempo todo para saber quanto dá de gorjeta. As pessoas também não vão concordar comigo, mas eu adoro que aqui o preço na loja é o preço que você paga. Nos Estados Unidos, você chega e nunca é o preço, porque não inclui os impostos na taxa. Então você vai lá com $20 de coisas, se você quer pagar é $23 e sei lá. Mas eu não sei se é ideal o brasileiro ir se comparando com os Estados Unidos ou com a Europa. O Brasil tem uma história diferente e aí eu acho melhor. Você compara com o Chile, por exemplo. O Chile tem é um país que funciona melhor, provavelmente melhor do que o Brasil, e aí é uma comparação mais justa. Não é. Eu acho que vocês estão dando meio um tiro no pé, falando sempre, nossa, mas tudo aqui em Nova York funciona tão bem, nós brasileiros não sabemos fazer nada. Isso é injusto. A história nos deu 2 situações totalmente diferentes e o Brasil precisa melhorar em muitas coisas, mas de ficar desesperados que o Brasil não é Estados Unidos, não funciona. Agora a gente também tem problemas que são diferentes. O nosso problema de racismo, o nosso problema de armas, por exemplo. Interessante, tudo que o Bolsonaro fala que quer no Brasil é menos liberdade de porte de armas do que a gente tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é absurdo, né? Então... quantidade de armas que as pessoas têm em casa. Eu visitei uma casa lá em uma zona rural. O cara tinha talvez 30 e semiautomático alguns também, e dava um pouco de medo. O cara tem um exército dentro da casa dele. E então a gente tem esse problema. A gente não deve... Vocês têm mais assassinatos aqui do que nos Estados Unidos. A violência é muito grande aqui. Mas nos Estados Unidos a gente tem mais do que qualquer cidade ou país de Europa. A violência é muito grande comparado com países parecidos. E parte desse problema é absurdo de armas que estão no... Eu acho que ninguém nos Estados Unidos... A história dos Estados Unidos é que as pessoas têm armas. Isso é uma tradição de caça, por exemplo, de defender a casa.
que eu acho difícil mudar, mas já foi além do normal. As leis são totalmente absurdas. Para quem não conhece seu canal, como é que te encontra? Fala mais do seu canal. O canal tem 4 anos, tem mais de 500 vídeos, principalmente sobre Nova York e as diferenças de cultura entre Estados Unidos e Brasil. Não é um canal típico de viagens, apesar de ter várias dicas de viagens, é muito de como se comportar com americanos. Qual é a diferença entre brasileiro e americano? A gente fala de paquera, como é diferente, a gente fala de gorjeta, a gente fala de pizza. O que me interessa em 2 coisas: mostrar Nova York, uma Nova York verdadeira, e falar das diferenças de cultura entre Estados Unidos e Nova York. Veio um monte de perguntas. Primeiro, paquera, você falou. Como é que você fez a primeira paquera aqui no Brasil? Uma mulher, como é que foi? Mas essa história... Ok, aí tem uma história que não... Acho não sei se eu contei, mas cheguei no Brasil por barco da Colômbia, 2003, 2004, por aí. E a primeira noite em Manaus, um amigo que eu tinha feito no barco me convidou, a gente foi para Ponta Negra, em Manaus, que naquela época era não tão bonita quanto é hoje, mas tinha meio shows de forró e tudo. Uhum. Então, minha primeira paquera era com uma das dançarinas de forró. E eu fiquei, tão apaixonado por ela, só olhando ela dançar. Tem que lembrar, minha primeira noite em terras brasileiras. E eu fiquei, nossa, mas como? Eu nunca vi ninguém dançar forró antes, blá, blá, blá. E eu falei, não, vou escrever uma nota para ela. E não falava muito português. Então eu escrevi uma carta para ela. Eu fui lá quando eu estava descansando, e eu dei a carta para ela. E essa foi a primeira paquera no Brasil. Como funcionou? Ao final, quando acabou o show, a gente foi, eu e o meu amigo, e perguntou por ela. Eu acho que ela leu a carta durante o show, mas depois ela tinha ido embora. Acho que ela tinha namorado ou alguma coisa. Mas a gente ficou conversando com as outras dançarinas e acabamos saindo com as outras dançarinas. Então, a gente foi para uma festa. Então, funcionou, não do jeito que eu queria, mas no mínimo o ato de apresentar uma carta a alguém que estava dançando aí nos ajudou a fazer essas amizades com as outras dançarinas e fomos para uma festa legal. Agora, quando o americano vai paquerar, como é que é? O que ele faz? O brasileiro, por exemplo, quando está namorando, ele beija em público, ele abraça em público. Vocês fazem isso também? Não. Bom, tudo é relativo, né? Ou não. Você não faz, enfim. Eu acho que deve ser o maior problema em casais americano com brasileira ou brasileiro com americana, essa coisa de afeto em público, o que você faz em público. É muitos beijos em público aqui, nossa, eu vi muitas línguas brasileiras, muito mais línguas brasileiras do que línguas americanas. E não estou falando de línguas de alguém que estava comigo, estou vendo na rua, todo mundo beijando, impressionante, na festa. Eu já me acostumei a isso, tudo bem, tá ótimo. Você quer fazer isso, tá ótimo. Mas é diferente. E se você está namorando um americano e você está esperando que esse americano faça isso, você vai ter que ensinar para ele fazer isso. E fazer no Brasil. Porque nos Estados Unidos você não pode ir para os Estados Unidos e se comportar como se você estivesse no Brasil. Você tem que se adaptar. Eu sempre digo para brasileiros, vocês são tão frios. A gente é frio em público porque é considerado um pouco chato fazer essas coisas em público. Mas em casa, não. Em casa, eu acho que a gente é igual. Seth, nós temos um grande amigo em comum, Todd Benson, diretor de comunicação do Google para a América Latina. Vamos dedicar esse programa a ele? Vamos dedicar para ele e, claro, para a família dele também. É verdade. São meus super amigos aqui em São Paulo. Boa. Então, Todd Benson, esse programa é para você e para todos os fãs aqui do Ping Pong com Bonfá.
Obrigado pela entrevista. Nossa, obrigado a você pela oportunidade. Obrigado pelo papo. Obrigado por tudo. Sucesso no seu canal. Se você gostou dessa entrevista, dê um like, comente e compartilhe. Isso é muito importante para o canal crescer. Assim eu posso colocar mais vídeos e entrevistar mais pessoas interessantes. Se você está chegando agora, inscreva-se no canal e ative o sino para ficar sabendo dos novos vídeos e das novas entrevistas. Eu fico por aqui. Um beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana, temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show